Olha só, a Paraíba registrou 156 casos suspeitos de meningite, 38 confirmados e 11 mortes pela doença em 2026, conforme um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde. Números que acendem um alerta para a doença, né? Mas o que é meningite? Quais são os tipos e as formas de prevenção? Estamos recebendo aqui no estúdio hoje a pediatra e intensivista, a pediatra doutora Vanessa Santos, que vai tirar pra gente essas dúvidas todas que a gente tem durante a nossa vida sobre o que é. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, né? A gente tá vivendo aí um surto, parece que sim. Isso para começar já tirando essa dúvida, estamos vivendo um surto de meningite no estado da Paraíba? No momento, a gente ainda não pode falar em surto, mas é uma situação relevante, né? Chama a atenção muitos casos que a gente tem tido ultimamente, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil. E é um assunto que vale a gente discutir, porque tem muita gente que tem muita dúvida com relação a esse assunto. Agora, doutora, o que é a meningite? E essa doença, o que é essa doença tão grave que as pessoas já estão aí meio que assustadas? Me conte. A meningite, ela é uma doença que afeta o nosso sistema nervoso central, né? O nosso cérebro, ele é envolvido por uma membrana que chama meninge. E isso também passa pela nossa coluna. Quando a gente tem uma inflamação dessa meninge, a gente tem a doença chamada meningite, né? Essa doença, ela pode ser relacionada a causas infecciosas, né? Então a gente pode ter uma causa bacteriana, uma causa viral e até mesmo fungos e outros parasitas, né? Mas o que mais chama a atenção e mais gera alarde na população é com relação à meningite bacteriana, porque é uma doença muito rapidamente progressiva, potencialmente fatal. Então, por isso que tem todo esse alarde com relação à meningite. Qual o tempo que a gente, por exemplo, a pessoa está com meningite, né? E qual o tempo para chegar a uma coisa mais drástica? Por exemplo, a morte. É difícil a gente dizer um tempo exato. Cada pessoa vai responder a uma doença de um jeito, como a gente viu na época do Covid. Cada pessoa evoluiu de uma maneira e a meningite não é diferente. O que também vai influenciar é qual é a bactéria que causa, né? Quando a gente fala em meningite bacteriana, a gente tem 3 principais bactérias que causam, que é o meningococo, pneumococo e o Haemophilus influenza, né? A mais grave é a do meningococo, né? E é muito importante a gente pontuar que essas 3 causas, elas são preveníveis por meio de vacina. Vacina sempre salvando vidas, né, doutora? Sempre salvando vidas. A transmissão, como é que acontece? Muita gente se alarda de que precisa daquele contato. Tive contato com uma pessoa com meningite. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Qual é o germe que está causando? Então qual é a bactéria? Então sempre quando você vê, tive contato com um vizinho, com um amigo da escola que está com um diagnóstico de meningite, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a principal hipótese do causador dessa meningite. A partir daí a gente vai tomar as medidas, se é necessário fazer profilaxia com antibiótico, isolamento e o que mais que vai ser tomado de medida mediante isso. Ô, doutora, quais são os sintomas, né, para a população ficar alerta? Quais são os sintomas principais para você identificar que é meningite? Em adultos e crianças maiores, a gente consegue que a pessoa defina melhor os sintomas. Então a gente tem dor de cabeça, vômitos, febre e o que a gente chama de rigidez de nuca. Desculpa. Para crianças menores, bebês, são sintomas mais inespecíficos, então a gente vai ter um bebê muito irritado, muito choroso, às vezes fica muito sonolento, às vezes ele fica alternando o nível de consciência, ora sonolento, ora muito irritado, não quer comer, então são sinais que chamam a atenção. Agora, doutora, me diga uma coisa, a senhora falou em dor na nuca, vômito, dá para confundir com outra, assim, as pessoas podem confundir com outro tipo de doença? Sem saber que é a meningite? Habitualmente, nos quadros iniciais, pode se apresentar como um quadro viral ou outro quadro de resfriado, né, um sintoma respiratório, mas que logo já vai evoluindo com esses sintomas mais marcantes. Então, vômitos em jato, né, que é aquele vômito que não é precedido de náusea. Então, às vezes a gente fica lá enjoado e vomita. Na meningite, habitualmente, a gente não tem isso, é o vômito direto. Uma dor de cabeça muito importante que não melhora com analgésico. Entendi, doutora. Agora,
O diagnóstico é feito como, hein? E que hora eu tenho que procurar o médico? O diagnóstico é principalmente clínico. A gente vai levantar a suspeita clínica a partir dos sintomas. O médico vai fazer a hipótese diagnóstica e a gente pode confirmar coletando um líquido da coluna, que vem diretamente da meninge. E a partir daí a gente vai isolar o germe. Ô, doutora, me diga uma coisa. A meningite deixa sequelas? Pode deixar sequelas. Dependendo da gravidade do quadro e da evolução, a gente pode ter sequelas como cegueira, surdez, paralisia e casos mais graves evoluem com fatalidade e óbito. Olha só, para você que chegou agora, ô seu Davi, bota aqui direto em mim, eu quero falar com quem está em casa. Para você que chegou agora no nosso programa aqui, Povo na TV, né? Para você que está chegando, a gente está falando sobre meningite. A gente está tirando as dúvidas sobre essa doença, né? A doutora já falou como se contrai, o que traz, como se cuidar. Então eu queria que você prestasse bem atenção na nossa programação, no nosso programa, para tirar as dúvidas, porque às vezes você está com aquela dor na nuca, está com aquele vômito, como ela falou, em jato, aquela febre, não sabe o que é, pode ser que seja meningite. Vamos tirar essa dúvida. Voltando aqui para a doutora, olha, a gente já tirou ajuda, doutora, sobre como, né, sobre os sintomas, que é importante, né? Eu perguntava agora sobre as sequelas, quer dizer que fica sequelas de verdade. Pode ficar, pode ter pacientes que se recuperam totalmente sem sequelas. Quais são as mais comuns? Habitualmente, o que a gente vê mais em crianças, né, eu falando da minha parte como pediatra, cegueira e surdez. Cegueira e surdez? Principalmente surdez, né? Tem muitos pacientes, quanto mais jovens eles vão ter essa meningite, maior a chance de ter sequelas, né? E muitas vezes as sequelas, elas podem não estar diretamente relacionadas com a meningite em si, mas como o paciente com meningite, ele evolui com muita gravidade, ele pode ter outras intercorrências quando internado, né? E até mesmo, além da própria meningite, infecções oportunistas no próprio ambiente hospitalar. A senhora falou que vacina é a maior e melhor prevenção. Isso. A senhora explicou também que tem o caso da bacteriana e a viral. Eu queria que a senhora deixasse mais claro esse sentido da bacteriana com a viral, para as pessoas poderem entender melhor. A bacteriana é um germe que a gente trata com antibiótico. Quando a gente fala, por exemplo, em resfriado, a gente está falando em uma infecção viral, né? Vírus, habitualmente, ele é autorresolutivo. A gente não tem uma medicação específica e ele tende a se resolver sozinho e ter quadros menos graves. A infecção bacteriana, que gera um maior alarde e uma potencial gravidade em relação ao vírus. A pessoa que já teve meningite e procurou o médico, ela volta a ter de novo? Pode voltar a ter. Se tiver contato novamente com o germe causador, ela pode ter algum outro quadro de meningite na vida. E o tratamento continua o mesmo? Continua o mesmo. Uma pessoa que tem meningite, procurou um médico, mesmo fez o tratamento, ela ainda corre risco de morte? Se ela já teve meningite e fez o tratamento... Sim, e se pegar de novo e assim... Se pegar de novo é uma nova infecção. É igual a Covid, você tem que estar sempre alerta para não se infectar de novo, é isso? Isso. A vacina, a diferença para as crianças, para os adultos e para os adolescentes, que a senhora falou nas 3 fases. Isso. A principal faixa etária para vacinação, quando a gente pensa em termos de meningococo, pneumococo e haemófilos, é para os bebês, né? Com 2 e 4 meses, 3 e 5 meses, e aí a gente vai ter o reforço com 12 meses. E aí adultos que estão em dia com a vacinação não precisam se vacinar novamente. A vacina está disponível no SUS? Tá sim, a vacina está disponível no SUS. Qual o nome da vacina? A gente tem para meningococo, a gente tem a vacina de meningite C e o reforço com ACWY. Para o pneumococo, a gente tem a vacina do pneumococo e do Haemophilus influenza a gente recebe pela pentavalente. Doutora, existe uma época do ano que está mais suscetível para a meningite, por exemplo? É inverno, é verão? Como se dá? Não. Ou isso é mito? Não tem nada muito específico, principalmente com relação às bacterianas. Habitualmente as infecções por meningite virais, né, pode começar num quadro de resfriado, né, uma evolução de sintomas respiratórios, tendem a estar mais comuns no período de inverno. Ou seja, a senhora falou que lá no início, quer dizer que uma pessoa pode transmitir meningite para outra. Isso. Pode. A senhora viu no começo da nossa
da chamada, tá falando de casos aqui na Paraíba, que chega a alarmar e nos deixar preocupado. 38 confirmados, mais de 100 em suspeito e alguns óbitos, né? 11 mortos. Aqui se dá, como é que a senhora vê esse caso aqui no nosso estado e o que fazer além da vacina? Só a vacina mesmo ou se prevenir é sempre bom? Isso, vacinação, se prevenir, sempre lavar a mão, né? Preferir locais arejados e tomar sempre esse cuidado, né? Higienização de mãos, álcool em gel. Ô, doutora, eu queria que a senhora aproveitasse o nosso espaço e mais uma vez reforçasse para esses sintomas, porque eu repito, por muitas vezes a gente confunde, a gente tem uma dor, a gente tá com a sinusite, por exemplo, o dente dói e acha que tá com dor de dente, não é, às vezes é a sinusite. E a senhora falou em dor na nuca, gente, fique bem atento a isso, dor na nuca. Então vamos lá, febre acompanhado de cefaleia, dor e rigidez de nuca, então é um sinal clínico que a gente investiga quando o paciente está deitado, que a gente avalia se o paciente consegue dobrar o pescoço e a gente vê isso, a rigidez de nuca, os vômitos que não tem o enjoo antes, né, e alterações do estado geral. Ou seja, minha gente, ficar alerta a isso. Doutora, me diga uma coisa, existe o que a população pode fazer, além de tomar a vacina, claro, mas para evitar um surto, por exemplo, de meningite aqui no nosso estado? Principalmente a vacina, né? A vacina. A vacina. E tomar cuidado com contatos, né? Sempre que você souber de algum conhecido que teve, ir atrás para saber qual que é o germe e qual que é a medida que é recomendada. Então, assim, procurar o tratamento quanto antes. Por exemplo, eu já tomei a vacina há 10, 15 anos atrás. Eu tenho que tomar de novo? Não precisa. Não precisa. Se você está com a vacinação em dia, não tem necessidade de reforço. Ou seja, pegue seu cartão de vacina. Você que está assistindo a gente, pegue seu cartão de vacina, veja se você tomou essa vacina. Se não tomou, procure mais rápido. Tem no SUS, é de graça. Isso, no posto de saúde, vocês podem procurar a casa de vacina no Hospital Pedro I ou o posto de saúde mais próximo para receber as orientações com relação à atualização do cartão vacinal. Que coisa boa. Eu queria agradecê-la por ter vindo até o nosso programa, né? Mesmo, né, a senhora está com a crise alérgica que eu estou percebendo, mas fez questão de vir ao nosso programa. Muito obrigado por ter vindo. Queria que aproveitasse o espaço e deixasse um recado especial para as pessoas que estão agora, meu Deus, será que eu estou com meningite? Ou os pais principalmente, né? Porque tem pais com crianças aí com esses sintomas. Deixasse esse recado especial para que as pessoas se previnam e tomem cuidado. E vamos cuidar da saúde, vamos se vacinar. Isso. Você que está aí em casa, se está na dúvida se seu filho pode ou não estar com meningite, procure o pronto atendimento. É melhor a gente dar uma viagem perdida do que depois tentar correr atrás desse tempo. Então, sua criança está aí, alternância do nível de consciência, muito irritada, não está comendo, com febre, com vômito, leve para atendimento médico o quanto antes. Muito bem. Doutora Vanessa, muito obrigado. Muito obrigada, tá bom, prazer recebê-la aqui. Obrigada. E volte sempre ao nosso programa para tirar dúvidas sobre outras doenças. Tá? O convite está feito. Tá?